Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez, e sempre é um enorme prazer receber o Dr. Miguel Reale Júnior. A questão agora, a nossa conversa com o Dr. Reale Júnior é sobre o parecer, o longo do parecer, cerca de 224, 26 páginas, do parecer que foi entregue à CPI da pandemia. É devastador a quem nos acompanha ver o parecer. Devastador porque ele consegue fazer um levantamento muito cuidadoso de toda a história da pandemia e depois faz uma série de divisões em 5 capítulos, passando por crime de responsabilidade, depois passa por crimes de saúde pública, contra a paz pública, contra a administração pública, né? E crimes contra a humanidade. Eu li, reli, foi um trabalho também de historiador, né? Porque a gente constrói muitas vezes a história quando faz em termos de algum objeto dessa forma, como está muito bem feito aqui no parecer. E eu agradeço mais uma vez o Dr. Reale Júnior ter aceito o meu convite. A primeira questão que eu falo para o senhor é justamente o capítulo número 1. Por que é possível imputar crime de responsabilidade, por exemplo, em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro? E obrigado por ter aceito o meu convite. Vila, é uma satisfação estar novamente no seu programa, com os milhares e milhares de seguidores que você veio adquirindo ao longo do tempo, sempre um trabalho de interesse público extraordinário. Eu gostaria de, então, agradecendo, logo destacar que esse é um trabalho realizado por uma comissão que foi constituída pela CPI. A CPI aceitou uma proposta do senador Alessandro Vieira e constituiu essa comissão que, de início, tinha como coordenador o professor Salo de Carvalho e Davi Tangerino. Os dois tiveram, por questões profissionais, de se isentarem do trabalho na comissão. Nesse momento, então, eu fui chamado para ser o coordenador, entrou Alexandre Wunderlich, e a comissão era composta já por Helena Lobo da Costa e Silvia Steiner. Tivemos também a colaboração muito importante dos jovens advogados dos nossos escritórios que nos ajudaram, até para ter uma dimensão do trabalho realizado. Nós recebemos no link do CPI do Senado cerca de 10 mil documentos. Portanto, é muito grande o trabalho de verificação dessas provas. Foi importante também a contribuição dada pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo e da Conectas, que realizaram um trabalho exaustivo de levantamento dos atos normativos praticados pelo presidente da República e por condutas realizadas por ele ao longo do tempo. Pois bem, o que, e você já destacou isso, o que impressiona é o conjunto da obra. O conjunto da obra é aterrorizador, porque aí se junta toda a conduta e se encontra neste caleidoscópio das condutas do presidente e do seu governo, especialmente do Ministério da Saúde, se encontra um denominador comum, se encontra uma linha que estabelece uma coincidência, uma coerência de conduta. Não é fruto de negligência ou de imprudência todos os desacertos praticados por Bolsonaro e pelos seus séculos. Na verdade, o que existiu foi uma ação orientada, foi uma ação pensada. Ela tinha uma ideia, havia uma ideia mestra a dirigir todas as condutas, e essa ideia mestra consistia em estabelecer como verdade absoluta, e assim foi, que a pandemia só seria enfrentada se houvesse uma imunização de rebanho. E aliás, era essa a ideia dos componentes do Ministério Sombra, do Ministério de Saúde Sombra, aqueles pseudocientistas que foram lá e faziam reuniões com o presidente da República. Começar pelo Osmar Terra, a Yamaguchi e outros mais. A ideia era que só quando 60% a 70% das pessoas, quando fossem contaminadas, que iria se vencer a pandemia. E, nesse sentido,
era necessário disseminar o vírus. E, nesse sentido, era necessário não parar a economia, porque a paralisação da economia teria prejuízos eleitorais não facilmente superáveis. Pensava assim o Bolsonaro. O que importa é a economia estar funcionando. Não pelo valor da economia, mas pela repercussão que uma PAC na economia poderia ter nas suas pretensões eleitorais. Então, o que se estabeleceu como política? Como política se estabeleceu que não deveriam ser tomadas medidas de precaução. As medidas de precaução, especialmente não aglomeração, isolamento, fechamento de atividades ou escalonamento de horários em atividades, né? o uso de máscara, a exigência de exames, de testes reiterados para controle, a divulgação do estado de contaminação ou de mortes diários, tudo isso tinha que ser afastado para a prevalência exclusivamente da ideia de que só com 60% a 70%. O Bolsonaro, então, nós, no nosso documento, reproduzimos várias manifestações do Bolsonaro em vários locais do Brasil, nas suas lives, dizendo: para que você está chorando? Todo mundo vai ser contaminado, 60% a 70%, aí sim é que nós vamos estar superando a pandemia. Não chore, a morte é isso mesmo, todo mundo vai morrer, todo mundo tem o mesmo cheiro. Todo mundo tem o mesmo cheiro, para de mimimi, lembre-se, para de mimimi. Está morrendo muita gente, e daí? Mas está aumentando o número de mortos. Eu não sou coveiro. Então, esta era a posição ideológica, vamos chamar assim, do Bolsonaro frente à pandemia, ele e seu Ministério Sombra, e depois o Ministério que não era sombra, mas era submisso, que era o Pazuello, que é quem obedece. Né? Então, esta ideia era de uma perversidade inaudita. E para dar eficácia a essa ideia, o que fez o governo? O governo desconstituiu, seja o arcabouço jurídico, seja o arcabouço operacional que o Ministério da Saúde e o INSS tinham para enfrentamento da Covid. Lembrar que em 2020, logo no início do ano, foi decretada a emergência de saúde pela OMS, 30 de janeiro. No dia 13 de fevereiro, o Brasil, o Mandetta, já declarou a emergência nacional. E no dia 6 de fevereiro, ou seja, 6 dias depois de aberto o ano legislativo, o Congresso Nacional tinha elaborado uma lei fundamental, que foi sancionada pelo presidente, a Lei 13.979, que regulamentava totalmente o combate à Covid-19, inclusive estabelecendo muito claramente a conjugação de esforços entre União, Estado e município, as medidas de precaução a serem tomadas, as punições que poderiam ser aplicadas. E esta lei veio ser regulamentada por portarias do Ministério da Saúde e, muito especialmente, por uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, o Mandetta e o Moro, estabelecendo exatamente a aglomeração, o isolamento, o uso de máscara, a vacinação e impondo sanções àqueles que desrespeitassem essas normas sanitárias. Concomitantemente a esse esforço que estava sendo desenvolvido pelo Mandetta, o presidente vinha solapando por suas atitudes e por suas declarações todo esse arcabouço jurídico que estava preparado para enfrentamento da Covid. De que forma ele fazia isso? Ele fazia isso baixando decretos, por exemplo, ampliando exageradamente os setores chamados setores essenciais.
nos quais não seriam aplicáveis as restrições normais de cuidado, como horário, uso de máscara, redução da abertura em determinados horários, ou seja, era a limitação de serviços, em grande parte, onde o público teria contato, restaurantes, igrejas, academias de ginástica, cabeleireiros. E o que foi fazendo o Bolsonaro? Foi baixando decretos, por via dos quais ele ampliava, colocava cabeleireiro e academia de ginástica como serviço essencial, para não sofrer qualquer restrição de funcionamento. Ao mesmo tempo, ele vetava, como vetou a Lei 14.019, que era a lei que impunha, que regulamentava o uso de máscaras em diversas situações, no transporte público, na rua, em shoppings, em restaurantes, em bares, em igrejas. Ele vetou. Era uma lei que estabelecia limitação no sentido de que as pessoas deveriam usar máscara. Ele tirou. Sempre era a ideia, eu tenho o direito de ir e vir, eu não quero que ninguém interfira na minha vida, se eu tenho que usar máscara, não tenho que usar máscara, porque a ideia era fundamentalmente essa, vamos fazer uma imunização de rebanho. Para compensar a não tomada de medidas de precaução, que são tradicionais e reconhecidas como eficientes, além da busca pela vacina, o que inventou o Bolsonaro? Que havia um remédio. E ele dizia, para que ir atrás da vacina? Se contente com um remédio que cura. Tem um remédio que cura, esse sim é certo e seguro. Agora, a vacina é uma experimentação, vacina só daqui a 4 anos. Agora, tem um remédio que esse é infalível. Esse remédio chama-se cloroquina, que ele virou um garoto propaganda da cloroquina, impondo a cloroquina, mandando uma produção fenomenal pelos laboratórios do Exército, impondo a cloroquina a tal modo que o ministro Tati ficou um mês só, porque o presidente impunha que se fizesse a campanha do tratamento precoce. Então, havia uma tábua de salvação, que era a cloroquina. Porque tomando cloroquina, eu sou um atleta, eu sou forte, se vier o Covid, é uma gripezinha. Então, toma cloroquina que você não vai passar perigo nenhum. Faça aí um isolamento vertical, os mais velhos precisam ter mais cuidado, mas os outros saem na rua sem preocupação, vamos trabalhar. Tanto que o governo federal criou uma campanha publicitária, a SECOM criou uma campanha publicitária que tinha por modístico: o Brasil não pode parar. Olha só, o Brasil não pode parar. Essa campanha publicitária foi proibida por medida judicial, a Ordem dos Advogados questionou junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Barroso deu uma liminar determinando a suspensão da campanha O Brasil Não Pode Parar, porque era uma campanha visivelmente nociva à comunidade. A ideia era essa. E, lógico, as consequências foram se avolumando e o presidente indiferente. Quando falaram a ele do número de centenas de milhares de mortos, ele disse, e daí? A demonstrar uma posição valorativa negativa de desprezo à vida e à saúde. Então, esse quadro, o relatório, o nosso parecer, pode mostrar, porque ele pega o conjunto mesmo, ele vai demonstrando quais foram as atitudes que foram sendo tomadas, e o ápice disso se deu em Manaus. Manaus virou um campo de experimentação. Um campo de experimentação em pleno pico da crise sanitária, quando não havia oxigênio, mais leitos na UTI,
com um número excepcional de mortos. O presidente mesmo diz, no Manaus as coisas foram mal, por quê? Porque não tomaram cloroquina. Mas eu já mandei o Pazuello para lá e ele já mandou tomar cloroquina. Isso era verdade. O Pazuello, ministro da Saúde, vai para um local onde está havendo uma crise fenomenal de saúde pública e vai com a tal capitã cloroquina para esse local e se dedica não a minimizar a crise sanitária e o sofrimento daquela população, mas aumenta o sofrimento, fazendo de lá um projeto piloto de aplicação da cloroquina. Foi em Manaus, no meio da crise, que eles tiveram a cara dureza, não tem outra expressão, de lançar um aplicativo chamado Tratikov, em plena crise, aumentando o sofrimento de uma população, ou seja, fazendo um ataque no sentido de um plano organizado, sistematizado, que levava ao sofrimento da população. Daí se configurar, segundo a Silvia Steiner, um crime contra a humanidade. Então, e ao mesmo tempo, ele tinha, eu já mencionei, uma orientação científica, né, daqueles alucinados que iam lá no Palácio Planalto falar esses absurdos, e ele impondo sempre a cloroquina. O pior dado de cloroquina, isso veio agora ontem e hoje, né, é o que está sendo averiguado com o Prevent Senior, né, com esses irresponsáveis diretores desse seguro de saúde, impondo aos seus médicos que receitassem cloroquina. E fazendo uma experimentação, obrigando os médicos a participar de uma experimentação e proibindo-os de comunicar, informar ao doente, à sua família, que eles estavam, qual a medicação que estava sendo dada e que isso se incluía dentro de uma experimentação para demonstrar que cloroquina era eficaz. A experimentação não era para saber se a cloroquina era eficaz ou não, a experimentação era para declarar que a cloroquina era eficaz. E tanto é assim que das 9 pessoas que faleceram, 6 faleceram em razão da cloroquina e eles comunicaram apenas 2 mortes. Então, esse é o quadro de uma perversidade voltado exclusivamente para o interesse pessoal do presidente de conseguir manter a economia para não ter crise de desemprego, ou crise de menor remuneração, e tal, para não ter prejuízos eleitorais. E quanto à vacina, nós até fazemos a reprodução dos documentos, dos ofícios que foram enviados pela Pfizer ou pela Butantan, pela Pfizer durante 3 meses, inclusive um ofício extremamente lamentável, que a Pfizer diz, por favor, comprem, porque nós estamos sendo procurados, há uma demanda imensa no mundo. Se estão dando toda a atenção para o Brasil, adquiram. Demoraram 3 meses para fazer o contrato com a Pfizer, e para responder à Pfizer. E Butantan, olha, Butantan é um negócio incrível. Sempre tem que recordar, porque são tantas coisas que chocam. Quando a Butantan estava na 3ª fase de experimentação, houve um evento nocivo, negativo, que foi a morte de um voluntário. E depois se verificou que não tinha nada a ver, não tinha nexo causal nenhum com a vacina, porque foi um suicídio. E o Bolsonaro, então, festeja que tenha ocorrido um evento negativo. Ele festeja que haja um malefício para a sociedade. Que bom que a vacina deu errado, porque assim ele diz, mais uma que o Jair ganha. Isso é um louco. É um louco. Eu lembro que nesse dia, coincidentemente, era uma sexta-feira, eu estava no Jornal da Cultura, dividido a bancada com o Dr. Dimas Covas, diretor do Butantan.
justamente minutos antes de começar o jornal, ele acabou pelo WhatsApp recebendo essa informação. E aí o desespero do doutor Dimas Covas de estar respondendo e dizendo para as pessoas naquela hora, olha, esse evento não tem qualquer nexo causal com o experimento, né, da vacina. Mas aquilo tudo naquela hora, e ele no meio do jornal, jornal ao vivo, né, aí terminou, ele falou, não, mas nós comunicamos, a Anvisa, foi tudo, não há qualquer relação entre uma coisa e outra, foi um episódio muito triste, um episódio de suicídio, não há qualquer relação entre uma coisa e outra. E aí a gente vê, assim, eu falo desespero, mas não é a melhor a expressão, na verdade, a responsabilidade do Dr. Dimas Covas de esclarecer a população, porque no fundo era para, olha, não tomem vacina, porque vacina mata. Enquanto isso, o presidente da República incentivando, produzindo uma fake news, né? Que eles tinham consciência, porque ele não tem nenhuma noção do que é ciência e tal, mas as pessoas que o avisaram, certamente era nesse sentido, como o senhor está dizendo, de desclassificar a vacinação como um instrumento, né, de combate, fortalecendo o Tratikov e a imunização de rebanho e desqualificando o que o mundo inteiro estava fazendo, que era a vacinação. Mas deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o senhor que estava ouvindo, lendo todo o relatório, lendo tudo isso, e fez referência a esse documento da Pfizer, tem os documentos do Butantan, né? O parecer realmente é absolutamente redondo, dá todas as informações. Tudo isso, pseudos experiências científicas, que aquela não é experiência científica nem aqui nem na China, o que foi feito né, por esses médicos tal, não causa estranheza ao senhor o silêncio do Conselho Federal de Medicina? Causa, sim. Causa porque foi uma posição política, né? E foi uma posição que contraria a ciência, contraria a Organização Pan-Americana de Saúde, contraria a OMS, contraria a FDA americana, contraria o Conselho Nacional de Saúde, e o Conselho Federal de Medicina acaba dizendo que caberia a cada médico decidir se conviria ou não conviria ou receituar a cloroquina. Depois, houve uma posição de um certo recuo do Conselho Federal de Medicina, quando houve a ideia do Tratikov e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma posição política, né? Porque a ciência e todas as respeitáveis instituições médicas do mundo já tinham dito que era nociva a cloroquina. Tanto que a cloroquina tem um aspecto aí muito importante que até não ficou constando do parecer, que foi a tentativa que se fez de mudar a bula da cloroquina. Sim, sim. E, na verdade, não alcança um relevo penal, porque foi um ato preparatório, foi uma intenção, ficou no campo da intencionalidade. E a Anvisa não concordou com a modificação, que seria um crime hediondo, seria um crime contra a saúde pública grave, modificar indevidamente a bula para introduzir como finalidade do remédio o tratamento de vírus. Então, veja, é esse conjunto que agora o Prevent Senior mostra de forma tão precisa que era necessário glorificar a cloroquina. Mas para que glorificar a cloroquina? Para liberar a atividade. E não apostar na vacina. A vacina não virá. Eu só vacino faísca, que o meu cachorro, ele disse. O risco da vacina é a vacina fazer com que cresça barba em mulher, vira jacaré. Então, ele fez exatamente o inverso que todo mandatário do mundo fez. Até o Trump se vacinou. Né? Que é se vacinar para demonstrar essa atitude que deva ser reproduzida pela sua população. Ele fez o inverso. E mais, mentindo
mentindo vergonhosamente quanto à responsabilidade que lhe foi retirada de conduzir por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que era mentira. O Supremo Tribunal Federal teve que emitir uma nota para desmentir o presidente, dizendo, não, senhor, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu não foi que não cabe ao presidente participação alguma no combate à pandemia. O que foi dito é que existe uma competência concorrente e que deve haver uma coordenação por parte do governo federal e com colaboração, concorrência comum com os estados e os municípios, porque os estados e os municípios é que vão saber de particularidades que exigem tomadas de medidas específicas. Então, ele mente, você está vendo, o Supremo tirou, eu não posso fazer nada, eu estou de mãos amarradas. Ele entra com medida judicial, inclusive de plano foi rejeitada, não é? Para anular decretos do Rio Grande do Sul, da Bahia, de outro estado, que regulamentavam o problema do isolamento e do funcionamento de serviços essenciais. E que foi até rejeitado, porque o advogado-geral da União, naquela oportunidade, se negou a assinar a ADIM. Ela foi assinada pelo próprio Bolsonaro. Você veja o envolvimento dele. Ele se atribui competência de ir aos tribunais, que é reservada aos advogados. Ele mesmo assina a petição de inconstitucionalidade. E o Supremo devolve, dizendo, olha... Então, na verdade, o Bolsonaro fez tudo sempre com vistas a um interesse eleitoral. Ele festejou que dava errado a vacina do Butantan, porque era um trunfo para ele, na medida que era um prejuízo para o Dória. Ele só sai correndo atrás da vacina quando ele vê que o Dória está conseguindo produzir e aplicar a vacina. Aí ele sai correndo... A loucura que foi conseguir comprar 2 milhões de doses da Índia, lembra disso? Aquela correria atrás da Índia. Mandou um avião da Azul, inclusive pôs um dístico no avião da Azul, Brasil, não sei o quê. Tudo falso. Ele sai correndo porque ele queria vacinar antes do Dória. O Dória conseguiu assim mesmo vacinar antes. E aí, como é que ele ia vacinar? Ele tinha conspirado contra a vacina. Em janeiro de 2021, mesmo em janeiro de 2021, ele dizia, não, a vacina vai demorar. Quando a vacina se mostrou viável, ele saiu correndo atrás. Pôs a embaixada do Brasil a correr atrás do presidente, foi falar com o primeiro-ministro da Índia para conseguir... Realmente, é de uma malvadez, de um olhar tão... egoístico, para os seus próprios interesses e não para o interesse da comunidade, que se configurou, então, o crime de responsabilidade consistente na afronta a direito fundamental, direitos da vida e da saúde. E, ao mesmo tempo, são crimes contra a saúde pública, porque é um crime de epidemia. Na verdade, causar epidemia é um termo que quer dizer que aumentar o risco já existente corresponde a causar. E, ao mesmo tempo, o crime de desrespeito às normas regulamentares, que são os decretos estaduais, municipais, que impõem, por exemplo, o uso de máscara ou não fazer aglomeração. E também tem o crime de charlatanismo, que é fazer a campanha, fazer o incitamento a que haja o consumo de cloroquina como uma panaceia, um remédio infalível. Ele chega a dizer, este remédio é 100% eficaz. Esse conjunto, eu pensei, quando eu consegui desbastar, lendo e ver toda essa cronologia, esse caminho no tempo, eu pensei que eu estava vendo um filme de terror. É de uma irresponsabilidade
Não, é terrível. E o parecer vai apresentando os documentos, as informações, as falas do Bolsonaro, do ministro da Saúde, desses pseudocientistas, né, que o acompanharam, do Ricardo Barros. Em vários momentos o Ricardo Barros aparece no parecer, né? E com afirmações estapafúrdias, coisas que o oposto. Depois a CPI está demonstrando que havia interesses do Ricardo Barros, vamos dizer assim, pouco republicanos na questão, né? Que nós temos, foi apresentada uma série de empresas, e tudo isso. Deixa eu fazer uma questão associando o parecer, doutor Reale, com a questão política. Apareceu hoje, quer dizer, foi divulgado ontem, hoje, e deve ser paulatinamente, deve ter outras perguntas que vão sendo apresentadas aí pelo Datafolha, os seus resultados. Com tudo isso, nesse verdadeiro filme de terror, como o senhor falou, é um verdadeiro filme de terror que nós assistimos. Ainda, apesar de tudo isso, uma parcela considerável da população apoia o Bolsonaro. A maioria não, porque nós vimos pelos resultados. Como é que o senhor, eu sei que aí nós estamos no campo mais da ciência política, não no campo jurídico, como é que o senhor analisa isso? Quer dizer, como que é possível, numa situação como essa, mesmo assim com apoio ainda parlamentar, é bom lembrar que dentro da própria CPI da pandemia, tem uma bancada lá que eu chamo mais uma bancada da beócia, mas que toda a sessão fala em defesa da cloroquina, tem especialmente um senador do Rio Grande do Sul que faz questão de, a todo momento, voltar a falar da cloroquina, dos que foram salvos. Como é possível essa contraposição entre a razão, porque aqui todo o parecer apresenta a razão, as leis, a legislação existente, os fatos, né? E ainda essa insistência, esse apoio numa parte considerável ainda da população, que não é a maioria, registro, e mesmo o apoio, não vou nem falar no Congresso, mas estou citando especificamente da CPI da pandemia, como se nada tivesse acontecido, como se o Bolsonaro estivesse absolutamente certo. Eu acho que aos poucos vai caindo a ficha, né? Essa última pesquisa da Folha já demonstra que ele tem um apoio de 22% da população, que é ainda um número a ser considerado, mas muito menor que tem. O Collor tinha 20% de apoio quando começa o processo de impeachment, tem que lembrar disso. Né? Então, é pouco perto do que o Bolsonaro já teve. E, evidentemente, as pessoas também demoram para reconhecer o seu erro. É difícil cair a ficha e dizer, nossa, olha, realmente houve um erro, eu me arrependo na medida em que eu me ponho contra aquilo que está aí e que foi colocado pela minha anuência no voto. Mas existe, dentro desse quadro atual, um populismo de direita que está prevalecendo em vários países e que explora a emoção, explora a frustração. É o antipolítica, né? E a exploração através dos perfis que os algoritmos revelam, quais são os pontos de sofrimento, de angústia, de frustração, de sentimento de inferioridade que têm essas pessoas, e exatamente é o que o bolsonarismo explora, e explora através da fake news. O Bolsonaro e o bolsonarismo não sobrevivem sem a fake news. A fake news é um instrumento de trabalho obrigatório das hostes bolsonarianas. Então, ainda existe esse grupo, portanto, de fé, que ainda é levado por essas mentiras, que ainda é envolvido, porque foi todo um envolvimento emocional. O Bolsonaro não existe como ideia, ele existe como sentimento, como emoção em altíssimo grau, altíssimo grau. Ele não tem nenhuma. Ninguém diz por que eu sou a favor do Bolsonaro. Não existem razões para ser a favor do Bolsonaro. As pessoas aderiam ao Bolsonaro como um ato de fé. Um ato de fé, só. É um mito. Era um mito. Mito do quê? Ele nunca tinha dito nada. Ele tem uma vida absolutamente irrelevante, né? É um deputado irrelevante. Eu escrevi um artigo em 2018, maio de 2018, intitulado A Volta da Ditadura pelo Voto. Mas isso estava se você fosse ao site o Congresso em Foco, está lá a vida do Bolsonaro em várias entrevistas.
Então, ele era um autoritário, ele é um sujeito primário, né? Primário de poucos recursos intelectuais. Né? E as pessoas aderiram a ele por quê? Aderiram a ele por conta de uma fé, de uma emoção. Então, é mais difícil você retirar alguém que foi convencido por persuasão e que está errado, e você, pela lógica, pelo raciocínio, você prova, olha, foi um erro. E a pessoa se convence racionalmente do erro e sai da adesão ao Bolsonaro. Mas no caso do Bolsonaro, não tinha nada que justificasse racionalmente ser a favor do Bolsonaro, né? A não ser o ódio ao PT e a expectativa de um sujeito que se apresentava como uma antipolítica. A política toda é suja, é nojenta, esse sujeito aqui, ele surge como um salvador da pátria. Então, era uma adesão de cunho muito emocional e sem qualquer avaliação, sem qualquer massa crítica, nada. Então, ainda existem estes que são explorados na sua boa-fé, no seu sentimento. Né? Tem um grupo de 6%, 7% que são de ultradireita radical. Mas, fora isso, os outros que ainda remanescem lá, esses 15% que ainda estão lá, e que não são de ultradireita fanáticos, eles ainda estão presos a essa fé. E estão presos também à ideia de ser contra o PT, como se houvesse apenas essa dicotomia na vida brasileira. Né? É o PT ou o Bolsonaro. É mais ou menos isso que se estabeleceu na eleição de 2018. Pois bem, ele ainda tem esse grupo, mas ele precisa da fake news para permanecer alimentando esse grupelho que está lá ainda babando o ovo para ele, vamos falar a expressão certa. Né? Então, a fake news é o instrumento básico. A prova de que é o instrumento básico, que ele mesmo disse essa semana, que mentira é necessária, mentira é comum, é normal ser mentiroso. É normal ser mentiroso e que é como falar uma mentira para a namorada. Maquiavel já dizia que era necessário utilizar do engano para manter a rigidez do Estado, que era necessário não ser verdadeiro, ser simulado. Então, ele está aí, de certa forma, aplicando um pouco o maquiavelismo caboclo, bem de segunda linha, mas é um pouco isso. Ele precisa da fake news. A fake news elegeu o Trump falava 6 mentiras por dia. O Bolsonaro é capaz de dizer, eu jamais falei que a pandemia é gripezinha. Está lá o vídeo. Ele falou várias vezes, era uma gripezinha. Ele disse, não, eu não falei. Ele é capaz de chamar o Alexandre de Moraes de canalha um dia, e no dia seguinte chamar de jurista e professora. Para ele tanto faz. Ele vai usando convenientemente das posições conforme lhe é importante. Ele precisa da fake news, ele precisa da mentira. Então, o que ele faz? Quando vai o projeto que introduz os crimes contra o Estado de Direito Democrático no Código Penal, havia um crime do artigo 359-O que dizia que constitui crime a emissão de mensagens em massa inverídicas com capacidade de comprometer o processo eleitoral. O Bolsonaro vetou. O veto ainda está para ser apreciado no Congresso, eu acredito que esse veto caia. Mas no mesmo dia que ele veta essa disposição que criminaliza a fake news, que compromete o processo eleitoral e, portanto, atinge o Estado de Direito Democrático, porque estabelece a mentira como forma de escolha dos dirigentes, nesse mesmo dia, o que ele faz? Ele edita uma medida provisória que foi devolvida pelo Congresso Nacional e foi, inclusive, sustada aos seus efeitos por decisão da ministra Rosa Weber. Ele lança uma medida provisória e que ele proíbe que as plataformas retirem notícias inverídicas nocivas à comunidade. Ele retira do serviço particular, que é o serviço de comunicação das plataformas, a possibilidade de eliminar as notícias mentirosas. Ele precisa disso. Ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele acusa o Alexandre de Moraes, vai com tudo, vai uma bala de canhão em cima do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes pegou no âmago. O inquérito da fake news foi atingir aqueles que são os divulgadores em massa de mentiras e, inclusive, ele pegou numa questão fundamental, que é
o financiamento desses sites e impedindo a monetarização de sites que estão dedicados à criação de mentiras. Ele valoriza o gabinete do ódio, ele valoriza a mentira, porque ele precisa da mentira para ganhar a eleição. Então, veja que todos esses, fechando, todos esses grande parte, 15% dos apoiadores dele vivem por conta da mentira. Ele precisa da mentira para manter pelo menos esses 15%. Né? E na hora, e aos poucos, ou seja, sair de uma posição emocional de adesão é complicado. A pessoa vai... É difícil, ninguém passa rapidamente de uma posição política para outra. Eu sinto reconhecer que o Bolsonaro é o que ele é. Não, a pessoa ela tem que negar a si mesma também. Então, mas isso vem pingando, vem paulatinamente decrescendo. E o que é mais impressionante na pesquisa da Folha é que eles dizem dificilmente irreversível. Né? Dificilmente reversível, melhor. É irreversível, dificilmente reversível esse processo de queda. Até pelas condições todas que nos envolvem nesse momento, de crescimento vertiginoso da inflação, do desemprego desesperado, da queda do PIB, o PIB do ano que vem. Os países da Europa todos vão crescer 5%, 6% ao ano. O erro de perspectiva dele é de que eu preciso disseminar o vírus para alavancar a economia. E está comprovado que nos países onde houve uma política eficiente de combate à pandemia é que a economia se desenvolveu. Exato. Então, ele fez tudo errado, mas dominado pela ideia de ser reeleito. Ele não pensa em outra coisa. Aliás, quando é que você viu o Bolsonaro sentar à mesa de reunião, estudar uma ação governamental junto com o seu ministro, fazer um discurso e explicar qual é a ação governamental que está sendo feita na área de infraestrutura, qual é o que está sendo feito na área da educação, o que está sendo feito na área ambiental, ou seja, em todos os ramos da atividade governamental? Nunca. Mas nunca por quê? Porque ele não tem condição de fazer. Ele não vai fazer nunca. Porque o negócio dele é conforto, o negócio dele é ganhar eleição, o negócio dele é sair de motocicleta, ficar fazendo tchauzinho para a população. Né? Isso é a forma como ele preenche o dia. Né? Ele não tem com quem conversar. Como ele não tem que conversar, ele foi chamar o Temer, que é a única pessoa que ele lembrava. Ele lembrou, quem pode? O Temer. E o Temer entra nessa? Não, esse cenário eu fico imaginando, doutor, daqui uns 30, 40 anos, um historiador se debruçando, ou um pesquisador sobre esse momento que nós estamos vivendo, para tentar explicar, né, a que ponto, o que aconteceu conosco, né, para chegarmos a esse momento terrível, esse filme de terror, como o senhor disse. E lendo o parecer, realmente, o parecer será certamente uma fonte para os historiadores, de onde eu estou, né? Um parecer, uma fonte fundamental para estudar o período, né? Porque o senhor que faz parte, que coordena a comissão, conseguiu, acho que isso também fica claro para quem lê, para qualquer um, né? O entendimento que você tem crime de responsabilidade, tem crime contra a humanidade, tem o crime contra a saúde pública, contra a administração pública, né? Contra a paz pública, fica claro, quer dizer, não fica aquela linguagem que o leitor que não é um operador do direito fala assim, mas o que é isso? Eu não estou entendendo, não. Há uma feliz combinação entre a legislação brasileira e no caso do crime contra a humanidade, faz muito referência ao... a população indígena também é terrível. Sim, sim, sim. Então, há uma apresentação e como há uma feliz combinação, né, dos fatos com tudo isso. Então, o documento é importantíssimo. Eu acho que está sendo bem divulgado. Certamente, isso vai ajudar muito o trabalho final da CPI, né? E o relatório final do senador Renan Calheiros. E vamos ver agora que deve ser apresentado ainda no mês de setembro, né? Tudo indica, né? Porque novos fatos foram aparecendo, há uma dinâmica, aquela história CPI, muitos diziam dessa CPI,
que ela não ia dar em nada, que ela, né, não tinha a mínima importância, e ela mostrou. Eu acho que a CPI mais importante desse século é essa CPI da pandemia, e porque nós estamos vivendo a maior tragédia sanitária da história do Brasil, né? Então, eu agradeço muito a gentileza do senhor mais uma vez ter me atendido, a todos que acompanham aqui o canal. Convido a todos, falo, olha, leiam o parecer, esse parecer aqui é muito importante, porque envolve todas essas questões que o doutor Reale apresentou, algumas delas que são fundamentais, mas nós, acho que precisa também ver outros momentos da história do Brasil, a gente vai virar essa página, né? Acho que a pesquisa que o senhor citou, lembrou do Datafolha, e quem efetivamente vai até o fim, são muito poucos que vão ficar com esse filme de terror, né? Vai ser 5, 6, 7, 8%, que são aqueles que a razão não explica, porque a discussão não está no campo da razão. Aí já o fanatismo já é outra esfera daqueles que não se convencem, né? Então, queria agradecer muito o senhor, doutor Reale Júnior, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Grande abraço e bom final de semana. Obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima.